A história de Jó é uma das narrativas mais inspiradoras da Bíblia, relatada no Antigo Testamento. Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus, conhecido por sua prosperidade e por sua grande família. Porém, sua fé foi testada de forma extrema quando perdeu tudo o que tinha, seus bens, seus filhos e até sua saúde. Apesar de todo o sofrimento, Jó permaneceu fiel, recusando-se a amaldiçoar a Deus, mesmo quando incentivado por sua esposa e desafiado por seus amigos. Ele questionou, lamentou, mas jamais perdeu sua crença na justiça divina. Ao final de sua provação, Deus restaurou sua vida, concedendo-lhe o dobro de tudo que havia perdido. A história de Jó é um testemunho poderoso de como a fé e a perseverança podem nos sustentar nos momentos mais difíceis, ensinando que, mesmo diante do sofrimento, Deus está presente e tem um propósito maior. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nossa própria fé e a buscar força em Deus, independentemente das circunstâncias. A história de Jó também nos ensina sobre a fragilidade das riquezas e a importância de uma fé sólida, baseada não nos bens materiais ou nas circunstâncias favoráveis, mas da confiança no caráter de Deus. Jó não compreendia plenamente o motivo de seu sofrimento, mas escolheu acreditar que Deus é justo e soberano, mesmo quando tudo parecia perdido. Outro ponto marcante é a forma como Jó lidou com os conselhos de seus amigos. Eles tentaram convencê-lo de que o sofrimento era consequência de algum pecado oculto. Contudo, a história mostra que nem sempre as dificuldades da vida são resultado direto de nossas ações. Muitas vezes, elas fazem parte de um plano maior que está além de nossa compreensão. No final, Deus não apenas restaurou a vida de Jó, mas também o honrou diante de seus amigos, demonstrando que a justiça divina prevalece. Ele concedeu a Jó novos filhos, riqueza em dobro e uma vida longa e abençoada, provando que o sofrimento pode ser temporário e que Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis. A história de Jó continua sendo uma fonte de encorajamento para aqueles que enfrentam momentos de dificuldade. Ela nos lembra que, embora não possamos evitar o sofrimento, podemos confiar que Deus está no controle, trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Nos traz uma reflexão sobre a humildade diante de Deus. Quando Jó finalmente questiona o Senhor, Deus responde com perguntas que revelam sua infinita sabedoria e poder, demonstrando que existem mistérios divinos que estão além da compreensão humana. Essa resposta não foi uma explicação para o sofrimento de Jó, mas um lembrete de que Deus é soberano e digno de confiança, mesmo quando não entendemos suas ações. Outro aspecto importante é o papel do perdão e da intercessão. Após o período de sofrimento, Deus instrui Jó a orar por seus amigos, aqueles que o acusaram injustamente. Esse ato de intercessão foi fundamental para a restauração de Jó e de seus amigos, ensinando que o perdão é um caminho para a cura e para a reconciliação com Deus e com o próximo. A história de Jó também nos desafia a viver uma fé inabalável, que não depende de bênçãos ou circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento sincero e profundo com Deus. Assim como Jó, somos chamados a confiar no Senhor, mesmo em meio às adversidades, sabendo que Ele é justo e que sua bondade não falha. Por fim, a vida de Jó nos lembra que o sofrimento pode ser um instrumento de transformação. Deus usou as provações para moldar o caráter de Jó, fortalecendo sua fé e revelando sua glória. Assim, essa história continua sendo um poderoso exemplo de perseverança, esperança e a certeza de que, ao final de toda luta, Deus tem reservado um futuro glorioso para aqueles que o amam e confiam em sua vontade. A jornada de Jó também nos ensina que o sofrimento pode trazer crescimento espiritual e um entendimento mais profundo sobre Deus. Antes de sua aprovação, Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas, após enfrentar e superar seus desafios, ele declara: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42, 2.5. Essa transformação espiritual demonstra que as dificuldades, por mais dolorosas que sejam, podem nos aproximar mais de Deus e nos levar a uma fé mais madura e autêntica. Outro ponto significativo é que Deus está sempre atento às nossas lutas, mesmo quando parece estar em silêncio. Jó não sabia, mas desde o início, Deus estava ciente de tudo o que acontecia e tinha o controle da situação. Isso nos mostra que, mesmo nos momentos em que não enxergamos a solução, Deus nunca nos abandona. A restauração de Jó não foi apenas material, mas também emocional e espiritual. Ele experimentou uma nova fase de
de sua vida, cheia de bênçãos e recomeços. Esse final feliz é um lembrete de que, após tempos de adversidade, Deus pode trazer novas oportunidades e restaurar o que foi perdido, muitas vezes de maneira ainda mais abundante. Por fim, a história de Jó nos desafia a confiar em Deus acima de tudo. Ela nos convida a manter nossos olhos fixos nele, a perseverar em meio às tempestades da vida e a crer que, mesmo nos períodos mais sombrios, Deus está preparando algo grandioso para aqueles que permanecem fiéis. A narrativa de Jó continua sendo uma fonte de esperança e fé para todas as gerações, mostrando que, com Deus, o sofrimento nunca tem a palavra final. A história de Jó encerra com uma mensagem poderosa de redenção e renovação. Ela nos mostra que Deus é capaz de transformar nossas perdas em ganhos e nosso sofrimento em testemunho. Assim como Jó, somos convidados a olhar além das circunstâncias e confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O testemunho de Jó continua a ecoar até hoje como uma prova de que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Ele nos lembra que o sofrimento, por mais intenso e inexplicável que seja, não define nossa história. Deus sempre tem o último capítulo, e Ele é fiel para recompensar aqueles que permanecem firmes em sua fé. Ao meditarmos sobre essa narrativa, somos encorajados a enfrentar nossos próprios desafios com perseverança e confiança no Senhor. Jó não apenas recuperou tudo que havia perdido, mas também ganhou um relacionamento mais profundo com Deus e uma compreensão renovada de sua grandeza. Que a história de Jó nos inspire a confiar plenamente em Deus, a perdoar, a interceder pelos outros e a perseverar em meio às lutas da vida. No final, como aconteceu com Jó, veremos que Deus é fiel para transformar o sofrimento em glória e nos conceder mais do que podemos imaginar. Assim, a história de Jó não é apenas sobre dor e restauração, mas, acima de tudo, uma prova do amor, da justiça e da soberania do nosso Deus.